O presidente do Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, abriu as discussões do painel Honorários, uma questão de justiça, durante a tarde do segundo dia da conferência. O presidente agradeceu o trabalho que vem sendo realizado pelo vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamáquia, e comentou que esse assunto é uma questão coletiva e de sobrevivência de toda a classe, e por isso é tão importante para a ordem. Nossa gestão entende que honorários não é uma questão apenas do advogado individual, é uma questão coletiva de sobrevivência de toda a classe. E a diretoria, já em seu primeiro ato, criando a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, criou também a ouvidoria dos honorários para que, junto com as seccionais da ordem, aqui nós temos o presidente Paulo Campeiro do Amapá presente no plenário, a quem abraço, junto com as seccionais estamos tomando todas as providências para, aliado aos advogados, como vocês vão ver das exposições, principalmente do Cláudio Lamáquia, conseguir superar o quadro de aviltamento dos honorários da classe. Lamáquia, que é coordenador da campanha Honorários Dignos, uma questão de justiça, ressaltou a importância da campanha e pediu aos advogados para divulgar o selo colando nas petições. Nós estamos divulgando e pedindo aos colegas que coloquem nas suas petições um selo pequeno, mas que os colegas que têm aderido têm colocado em cima da sua petição, sempre procurando, ao peticionar em juízo, divulgar a campanha Honorários Dignos, uma questão de justiça. Na nossa avaliação, isto já obstaculiza, ou no mínimo, de alguma forma, acaba por constranger aquele magistrado que sistematicamente avilta a verba honorária. E, portanto, nós temos pedido aos advogados, nós temos instado aos nossos colegas que produzam exatamente as suas petições com o selo Honorários Dignos, uma questão de justiça. Mas, como dizia, lançamos esta campanha acima de tudo com a ideia de conscientizarmos a advocacia brasileira, porque nós temos dois grandes braços na questão que diz respeito a honorários. Nós temos os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais, conforme os colegas sabem. Nós temos que conscientizar os nossos colegas, então, no que diz respeito à contratação de honorários. E nós temos que conscientizar a magistratura no que diz respeito à fixação dos honorários de natureza sucumbencial. Também contou que as 27 seccionais da OAB têm enfrentado diversos questionamentos da verba honorária. Terceiro dia de Conferência Nacional dos Advogados e os painéis continuaram. Você vai ver como foi o debate do tema de acesso à justiça, direitos humanos, sistema internacional de proteção e a reflexão sobre o golpe de 64. Confira! Já no painel de número 28, o acesso à justiça foi o tema abordado. Um tema que é bandeira da Ordem dos Advogados do Brasil, foi debatido por importantes juristas brasileiros como Roberto Rosas e Nelson Jobim. Na pauta, repercussão geral, juizados especiais e custas. O presidente da OAB do Espírito Santo, Homero Mafra, falou sobre custas judiciais e gratuidade da justiça. Eu busquei enfocar o tema sobre a ótica do acesso à justiça. E, em síntese, eu posso dizer o seguinte, que custas como contraprestação do serviço que recebemos, se fossem gratuitas, seriam caras, porque a prestação da justiça pelos órgãos do Poder Judiciário, ela ainda é muito ruim. Nós temos um judiciário excludente, elitista, conservador e voltado para aqueles que têm maior poder aquisitivo. A gratuidade de justiça, infelizmente, ela é só um enunciado formal, porque os órgãos que prestam assistência judiciária gratuita, eles não estão equipados para fazer assistência gratuita efetiva. Nós temos um mero enunciado formal, não temos peritos. Quando há uma precatória, aquele que é assistido pela assistência judiciária não tem como acompanhar. Enfim, nós temos um enunciado formal constitucional a qual não se dá concretude. Esse formato da conferência foi muito bom. O Conselho Federal está de parabéns pela conferência que organizou, como também a seccional do Rio de Janeiro. Acho que está correndo maravilhosamente bem. Reflexos do golpe militar de 64 no Brasil de hoje foi um tema bastante relevante. O painel trouxe relatos e análises de advogados com notória atuação na defesa dos direitos humanos e da legalidade do país, tanto durante os chamados anos de chumbo quanto nos dias atuais. Este tema é fundamental para a Ordem dos Advogados do Brasil.
o golpe de 64 e seus reflexos, a necessidade da justiça de transição, a necessidade da devida punição aos agentes da tortura. E isso será possível, somente será possível com a revisão da interpretação pelo Supremo Tribunal Federal da Lei da Anistia. A Lei da Anistia não veio para proteger crimes ou criminosos que, como agentes do Estado, fizeram tortura e perseguiram presos políticos. Nós entendemos, a Ordem dos Advogados do Brasil, que é papel de nossa instituição evitar todos os esforços junto ao Supremo Tribunal Federal para buscar a revisão desse entendimento por parte do Supremo Tribunal de nosso país. O coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dallari, reiterou as dificuldades encontradas pelos seus integrantes na apuração das graves violações de direitos humanos ocorridas de 18 de novembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a nova Constituição. Na qualidade de coordenador da Comissão Nacional da Verdade, e muito honrado com o convite da OAB, que é a minha instituição, já que eu sou advogado, eu aproveitei essa oportunidade para fazer pela primeira vez um balanço das atividades da Comissão Nacional da Verdade, porque a comissão encerra suas atividades em função da lei que a instituiu em 16 de dezembro desse ano. Portanto, nós estamos finalizando o nosso trabalho. Vamos, inclusive, entregar à Presidente da República, em 10 de dezembro, o relatório da comissão. Nesse sentido, a conferência foi o palco do primeiro balanço da Comissão Nacional da Verdade, que foi feito por meu intermédio. O presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, Técio Lins e Silva, traçou um histórico da advocacia de resistência através de sua própria experiência. A resistência dos advogados brasileiros, dos poucos advogados que atuaram na defesa dos presos políticos, foi responsável por apressar o processo de redemocratização, de permitir essa transição democrática, porque foi através da ação dos advogados que a Justiça Militar, respondendo à resistência que os advogados opuseram aos desmandos, às violências e as ilegalidades, que nós conseguimos retomar a legalidade, conseguimos obter habeas corpus nas cortes militares, enquanto havia habeas corpus até 68, conseguimos resultados fantásticos na Justiça Militar, fazendo com que a Justiça Militar honrasse o compromisso de justiça e não se transformasse numa justiça de exceção. Ou seja, o mérito da Justiça Militar de ter sido uma justiça garantista, de até certo ponto, de nós não termos tido uma justiça bastante acessível à advocacia brasileira, deve-se à resistência que os advogados opuseram durante todo o processo da ditadura e, obviamente, correndo riscos, né? Era uma atuação arriscada, mas essa resistência ela é louvável porque ela deu frutos, que foi a possibilidade de nós voltarmos à democracia, restaurarmos, terminarmos com a ditadura, conseguimos um processo de abertura política e termos a democracia em construção que temos hoje. Com o maior público da história das Conferências Nacionais dos Advogados, o painel A Proteção Constitucional da Vulnerabilidade apresentou para centenas de advogados e estudantes de direito os desafios e avanços na proteção e efetivação dos direitos de pessoas vulneráveis no país. A Lei Maria da Penha foi o destaque do dia. Com a forte presença da mulher que fez a diferença no Brasil, através da sua história comovente, Maria da Penha, a mulher símbolo da luta contra a violência doméstica no Brasil, esteve presente em um dos principais painéis da Conferência do Rio de Janeiro. A palestra da biofarmacêutica Maria da Penha, cuja luta de quase 20 anos contra a impunidade do seu agressor, levou o Brasil a ser pressionado pela Organização dos Estados Americanos, OEA, criando assim a Lei 11.340 de 2006, batizada com seu nome. Eu gostaria de começar dizendo que a Lei Maria da Penha não veio para punir os homens, mas para punir o homem agressor, o que é muito diferente, né? E o que é um homem agressor? É aquele que não sabe
respeitar suas mulheres. Que mulheres são essas? Sua esposa, sua companheira, sua mãe, sua irmã, sua filha, como pessoa humana. E se acha no direito, acha-se direito, proprietário daquelas pessoas. E não, nós precisamos ser respeitadas como pessoas humanas. E a esse homem que não nos sabe respeitar, ele merece ser punido. O homem que não nos respeita, que nos agride, está cometendo um crime. E todo crime tem que ser punido. Presente ao painel, o presidente do Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, disse que a presença de Maria da Penha representa o ápice da conferência. Os grupos vulneráveis do Brasil passaram a ter proteção do Supremo Tribunal Federal a partir da declaração de constitucionalidade da Lei Maria da Penha. O Brasil passou a entender que é sim constitucional, necessário e mais inadiável tratar desigualmente os desiguais para assegurar uma igualdade material, uma igualdade concreta. Porque distribuir um tratamento igualitário a quem se encontra em relações desiguais significaria aprofundar a desigualdade. E é disso que se cuida, então, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos parágrafos 8 do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. A Lei 11.340 de 2006 cabe a qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A lei cabe à medida protetiva em que o juiz determina o tempo e a distância em metros que o agressor tem que ficar afastado da vítima ou até mesmo de seus familiares. Caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. A pena ainda será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Maria da Penha arrancou aplausos e emocionou advogados. Ela lamentou que o machismo ainda está presente na sociedade e que isso prejudica a correta aplicação da lei, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF em 2012. Eu fiquei muito feliz hoje, em ver que a direção da OAB está interessada em fazer valer a lei das minorias. Minorias em direitos, minorias desconhecidos dos operadores, e que hoje, por exemplo, a questão da mulher, a questão do índio, a questão da pessoa com deficiência, a questão do negro, estão sendo encarados pela OAB como assuntos muito importantes para que a nossa sociedade seja igualitária. E no próximo bloco você vai ver o documentário em homenagem a Heleno Fragoso, o patrono local da 22ª Conferência Nacional dos Advogados. Voltamos em instantes.